Boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio Calça Suja, o podcast do mercado imobiliário, comigo, Wagner Nogueira, e meu amigo Antônio Souza. Mais um dia fantástico, né, Wagner? É isso e aí. Hoje aqui com uma convidada especialíssima, hein? Pois é, Souza, hoje nós estamos em um novo estúdio, e com esse episódio sendo gravado, mas você não pode perder. E para você não perder, clica aqui no sininho do YouTube para você ficar antenado, para você ser notificado de todos os nossos vídeos. E não esqueça de seguir a gente nas mídias sociais, @calçasuja. É isso aí. Nós estamos aqui hoje com a Regiane Silva Rocha Pereira. Ela é engenheira civil, com MBA em negócios do mercado imobiliário, possui 14 anos de experiência e disse para mim que era calça branca, não sei porquê, mas atuando na área de novos negócios em empresas de médio e grande porte, com foco nos segmentos da construção civil e do varejo. Regiane, seja muito bem-vinda aqui ao Calça Suja. Você que disse que era calça branca, olha, 14 anos, né? A calça já está bem sujinha, né? Calça branca em podcast, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro, parabenizar vocês aí pelo programa e agradecer pelo convite. Espero que seja um papo bacana, que a gente possa contribuir com quem vai nos assistir e nos ouvir aí. Com certeza, é sempre muito importante. Seja muito bem-vinda. A ideia é a gente bater esse papo com os internautas e você que atua hoje na construção civil, né, no segmento daí do HIS, mais focado no HIS, né, lá na HM. Mas eu queria saber um pouco da sua trajetória, até você chegar até a HM, como que você começou, você que se formou em engenheira e hoje está em novos negócios, né? Abandonou a engenharia, o que aconteceu? Isso é mais comum do que se imagina, né? Engenheiros de várias outras áreas, né? Então, para mim, foi um pouco, assim, orgânico, né, essa minha transição para a área de novos negócios. Então, assim, lá no início, nos primeiros anos da minha trajetória, da minha carreira, eu atuei em áreas específicas, né, analíticas, como departamento de orçamento. Então, eu fazia o chamado estudo, né, de parametrização de custo para aquisição de áreas. Então, foi o meu primeiro contato com a área de novos negócios, né. Então, ficava ali no backstage, fazendo ali, elaborando os custos que ia, né, ali auxiliar o time, né, de aquisição a ter um feeling, né, um parâmetro de quanto que se poderia pagar pelo terreno. Então, foi mais tranquilo, né? Quando eu vi, eu já estava ali, já tinha migrado para o outro lado, saí de orçamento. Saiu dos bastidores e tomou a frente. E tomei a frente. Mais comercial. Mais comercial e assim, super... gostei demais de estar nessa área, uma área muito dinâmica, né? Então, assim, você tem um relacionamento com todas as outras áreas da companhia. Então, foi também muito motivado por ter um trabalho que, de alguma forma, ia gerar um impacto, né, significativo. Então, aquilo me instigava um pouco. Você passar, formar um terreninho, você passava, estava demolido, era um stand, né? No momento que você via ali a obra evoluindo, você fala, cara, passamos o prédio, olha... longo processo. Fiz parte disso, né? Isso, né? Fiz parte disso. Então, foi também um pouco motivada. Ainda não saí mais, né? Então, assim, acho que antes mesmo de me formar, eu já estava na área de novos negócios. Então, foi bem orgânico e natural essa minha transição. O que é a área imobiliária, né, Wagner? Nós falamos disso num dos nossos programas, a importância que o mercado imobiliário agrega e traz pessoas assim como você. Mas eu estava aqui, enquanto você falava, o Wagner estava falando a respeito disso, de onde você veio, saiu da engenharia, fazendo ali os cálculos. Eu falei assim, é ela que faz aquele cara dizer para mim, não fecha a conta. Era você, eu fui essa pessoa. Constitua. O mundo dá voltas, agora eu recebo, olha, não vai fechar a conta, né? Hoje ela dá a notícia. Hoje ela dá a notícia, né? Mas uma coisa que você falou, Regiane, e é verdade, a gente acaba se envolvendo com os projetos, e eu falo isso porque hoje eu passo em alguns lançamentos ou obras em andamento, e você tem um orgulho em falar, eu faço com meu filho
filho e fala, ó, esse aqui o papai que vendeu o terreno, Não esse é? prédio aqui a gente que comercializou, não sei o que. isso Tá. aí. Então eu imagino como é para você também, que atuou em algumas empresas, né? E até onde eu sei, você não é sempre que você atuou no segmento econômico. Atualmente Não. você está no segmento Atualmente econômico, no mas segmento econômico. como foi essa trajetória? Então, dos 14 anos que eu tenho, né, na área de novos negócios, mais da metade focado no segmento econômico, mas eu tive aí uma passagem no segmento de médio alto padrão e também do varejo, né? Atuei aí numa empresa de grande porte, uma multinacional varejista. Então, eu tive um pouquinho de contato em todas essas áreas de expansão, de originação, vamos dizer assim, tanto do econômico, tanto do médio alto padrão, e também em varejo. Então, você vê que eu fui picada mesmo para não ir para canteiro de obra, né? Para ficar aqui na área de originação. E nunca atuou no canteiro de obra? Olha, para não dizer... Dentro da formação? Não, para não dizer que não atuei, eu fiz pequena participação em acompanhamento de obras menores, né? Na primeira construtora que eu trabalhei, que fazia reformas de escritórios, né, trabalhava com drywall, mas logo ali eu percebi que não era aquilo. Você queria sentir o cheiro do cimento de um outro lado. De outro lado, né? Muita poeira, muita bagunça. Não internamente, negócio de escritório, ar-condicionado. Brinco, né? Que a gente estava até conversando, a área de novos negócios, você está onde o negócio está acontecendo. Então, agenda externa, interna, reuniões, né? Com os parceiros, com os vendedores, com os estruturadores de negócio. A hora que você está lá no extremo de alguma região aqui de São Paulo para visitar, fazer uma visita técnica, né, do terreno, do imóvel. Então, é como eu falei, acho que esse dinamismo é que me contamina. Essa coisa de... Não tem rotina, Não tem né? rotina, né? Todo dia você sai, lógico que você vai fazer uma programação, alguma coisa do tipo, do seu dia, mas nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro, exatamente. Isso acho que é motivante, né? Sem A dúvida. nossa profissão é exatamente isso. A gente Isso. enfrenta algumas coisas semelhantes, né? Mas... E, Regiane, você disse que atuou com médio, alto padrão, né? Então, ao longo desses 14 anos, e hoje você está na HM. Uhum. A HM é uma empresa que está mais especializada no interior e que está vindo para São Paulo. Como é que é a estrutura da HM hoje? Qual é o foco? É isso, o foco é segmento econômico, né? Um braço de segmento econômico. A gente está voltado à busca de oportunidades, terrenos para o segmento realmente do Minha Casa Minha Vida. Atuar ali, especialmente no faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Tá, do interior e na capital. São Paulo, isso. Legal. Em São Paulo. E buscando permuta, sempre. Olha, eu senti um brilho assim no olhar. Eu acho que isso não é uma particularidade só da minha atual empresa, eu acho que Claro. é uma particularidade em especial do segmento econômico, né? Eu brinco que, né, nas reuniões eu falo, acho que você já deve ter escutado até eu falar isso para os proprietários, né? É uma receita de bolo que não sola, né? Acho que o associativo, você necessariamente, para trazer uma sustentabilidade, melhores margens e garantir ali, né, a rentabilidade do empreendimento, do projeto em si, você tem que ter um fluxo atrelado aos recebíveis. Então, acho que dito isso... Tá claro. Respondeu de uma outra forma, mas... ou seja, vamos fazer uma pergunta. Não necessariamente. Acho que cada empresa tem o seu momento, depende de quão estratégico é, né, Claro. o terreno, o momento que você está. Então, como é que está o seu land bank, né, o seu guidance. Então, tudo isso é levado em conta para que você ali tenha outras alternativas, talvez, e condições e flexibilizações. Não, sem dúvida. E você falou agora de momento, né? E como você enxerga o mercado imobiliário? Que momento que a gente está vivenciando? O que você vê para os próximos meses? Cara, eu acho que olhando para 2024, acho que até tive a oportunidade de participar de alguns fóruns, fui num summit aqui imobiliário, ouvi um pouquinho da Brinque aí, uma webinar que teve. De modo geral, o mercado tem uma percepção muito positiva desse ano que passou. Né? Então, assim, a gente tem números expressivos ainda, né, de lançamentos, especial do Minha Casa Minha Vida, do segmento econômico. Então, acho que, de modo geral, a perspectiva é positiva, né? Obviamente, os desafios continuam para 2025. Eu considero que o setor, né, o mercado imobiliário, é um mercado resiliente, com muitas intempéries, né, que acabam influenciando de alguma forma ou de outra, né, ali na geração de novos negócios para os anos futuros, mas a perspectiva é de fato muito positiva. Espero que a gente tenha aí o mesmo volume, pelo menos para os próximos 2 anos, o próximo ano pelo menos. É verdade. Bom, e você ataca efetivamente
um mercado que tem um déficit imobiliário Enorme. muitíssimo grande, né? Enorme. Acho que quanto mais fazer, mais, Melhor. mais vão ser necessários, né? É. Porque a todo dia nascem pessoas, a todo dia jovens se tornam adultos, Fato. a todo dia adultos se casam, precisam de casa, né? É. E depois, quando se separam, também precisam de casa, né? Foi isso que a gente ouviu recentemente numa palestra, né? É verdade. Então, quer dizer, é um mercado que é uma pedra rolando morro abaixo. Em constante adaptação, né? Né? Com relação a todas as mudanças e as transformações, enfim, inerentes aí à mudança de comportamento, né, dos consumidores, enfim, a cenário econômico, político. Não, tudo isso influencia, lógico, sem dúvida, né? O mercado imobiliário é um dos principais e diretamente impactados por todas as decisões dos outros mercados, né? Inclusive O mercado imobiliário, principalmente. lógico, atrelado à construção civil, efetivamente é o que move, né? Quando você fala que a construção civil está em um problema, com certeza o mercado está com problema, né? E mais recentemente, até ouvindo falar alguma coisa dos financiamentos, essas coisas, essas mudanças todas, o que você pode dizer alguma coisa a respeito disso? Você sentiu alguma coisa nesse sentido? Não senti, acho que essa é a preocupação fund, né, o famoso fund, vamos ter, né, ou não, vamos ter crédito para financiar os próximos, então assim, acho que a gente deve ter, novamente, para o próximo ano, uma perspectiva de um mesmo volume de crédito, né, para o programa, mas aí a gente precisa pensar um pouquinho no contexto geral, né, então assim, preço de venda, acomodação dos custos dos materiais, então assim, se eu ter o mesmo volume de funding, será que eu vou conseguir produzir o mesmo número de unidades, né, então como é que isso se acomoda, então é uma junção aí de fatores externos. Não senti, mas o mercado muito se discute, né? A sustentabilidade desse modelo, as alternativas de repente, buscar mercados de capitais, de outras estruturações. Existe isso para outras categorias que não do associativo, né? Que é outras linhas, né? De financiamento. Mas, de novo, acho que perspectiva positiva de que a gente continua tendo a disponibilidade do programa, né, de alguma forma, para pelo menos manter a mesma linha de produção que a gente tem, ou similar aí a dos últimos anos. Legal. E, Regiane, a gente obviamente brincou aqui com relação à questão da permuta, mas além dessa questão, né, da viabilidade econômica do negócio, né, quais outros pontos você analisa na hora que está fazendo a aquisição de uma área, está analisando uma área, o que você leva em consideração, o que a HM está levando em consideração hoje, para que o corretor possa te encaminhar uma área e falar isso aqui faz sentido lá para o pessoal da HM ou isso aqui não faz sentido e tal. Eu acho que assim, existe um rito, né? Briefing, né? Existe o famoso briefing para uma triagem inicial, então esse briefing é super importante, eu considero, porque a empresa, independente, né, da empresa, ela precisa saber primeiro onde ela quer atuar, quais os terrenos que funcionam, metragem, VGM mínimo, a praça, então é importante para quem está captando fazer o filtro e para o parceiro, para que ele possa ali te enviar ser mais assertivo, né? Te enviar somente aquilo que vai fazer sentido para a companhia, né? Então, esse briefing é muito importante. Acho que a área de novos negócios é uma área que tem que estar muito alinhada com o planejamento estratégico da companhia, no sentido de qualquer ajuste de rota, ser o primeiro time a ter conhecimento de que a gente vai mudar essa rota, né? Então, o briefing, né, é muito importante para que a gente tenha, então, como você falou, a assertividade. A análise de documentação para validação de dados, né, é importante a gente fazer toda ali a análise da legislação, da regulamentação, até para evitar problemas futuros nos próximos passos, né, então, assim, pegar ali uma matrícula, checar ali o zoneamento, potencial, se a atividade que você pretende, então, assim, estou saindo até do Minha Casa Minha Vida, né, seja para locação, seja para o segmento de médio alto, tem que se atentar aos usos que possam ser permitidos, né, ali, então, as taxas de ocupação, enfim, então, isso é muito importante. Bom, a localização nem precisa falar, né, isso aqui é até redundante, né, importante, mas a análise do entorno em si, e análise de mercado, né, que acho que também já trouxeram bastante aqui, que é super importante, saber o que o concorrente está fazendo, quais são os últimos lançamentos, quanto tempo aquele concorrente demorou para vender, e se pegou o ticket, se houve muita alteração, né, ali na evolução dessas vendas. Então, assim, é muita coisa para olhar até chegar a uma viabilidade de fato, né, financeira, né, até você chegar ali realmente num número, né.
Que aquele, não fecha a conta. Mas fala, Souza. Cortar aqui. Não precisa de água. Tem aí, Rosa? Nossa, eu tava segurando aqui, desesperado, sem água. Desculpa. Não sei. Dá uma pausa, né? Nossa, eu tava louco pra tossir, eu tava segurando aqui pra não atrapalhar, Acontece. pra ela não perder o raciocínio. É que no outro estúdio a gente tem um filtro bem na... Não, pode. Entendi. Não, e a hora que começou eu esqueci de colocar água. Não, sem problema. Tá fluindo? Você vai perguntar Tá, de de boa, isso, de tranquilo, boa, de isso boa. aí. Perguntar de fund. Fund é a pergunta que não quer calar, né? Do ano, assim. Mas de verdade, eu não sinto. Eu acho que a gente vai ter um impacto mais em redução se permanecer o mesmo volume de disponibilidade de crédito. Então, mas e com relação à tipologia? Você ainda acredita nesse pequenininho? Cara, você acha que o mercado tá não é nenhuma saturado? questão de acreditar, é uma questão de viabilizar, né, Wagner? né? Porque como é que você bota um produto maior com custo de obra que não acompanha e ficando limitado no preço de venda, Sim, sim. né? Então, assim, como é que você vai vender uns 58 metros quadrados a 264 mil reais, Não. né? É. Então, acho que não acredito em 22 dormitórios, né, gente? O que está sendo feito é meio que absurdo, né? Mas acho que no limite a gente vai transitar entre 32 e 36 metros quadrados. Porque tem que ter um custo, né? O quê? 2 dormitórios, tá? 36, 2 37. dormitórios. A mulher não pode ficar grávida. Hoje eu tava tratando. É. Mas O você cara tem outra também não percepção? Vocês acham que muda? Porque, assim, acho que essa é uma mudança que... Eu acho que tem alguns bairros que tá saturado, entendeu? Eu nem falo Estúdio, mais... você diz? Estúdio, Estúdio sim. né? Estúdio eu também concordo. Putz, grila, Estúdio tão eu acho. perigoso. Nem loft, né? Porque tem aqueles momentos, né? Não tem tanto investidor assim pra comprar mais Não chegou. Acho que apartamentinho pequeno assim em Moema, por exemplo, sabe? O que eu tô querendo dizer? Mas você vê só, eu tive contato com uma pessoa, a região de Pinheiros ali, quantos pombais fizerem, Vai vender. vai vender. Sim, sim. Ó. E está crescendo cada vez mais, Sim, cada vez mais ali. Mas eu assume concordo todo. com ele. Estúdio, eu também fico com essa sensação, mas eu não tenho expertise pra falar, assim. A minha percepção é que, tipo, absurdo. Não sei o que você vai fazer com tanto estúdio. Não tem. Agora, quando a gente volta pro econômico, né, que é ali onde você tá levando a linha, 32, e estúdio eu não acredito mais. Até porque, pós-pandemia, a gente veio uma mudança de comportamento forte, né? Principalmente com esse negócio de trabalhar em casa. Não, mas o econômico, quando ele pega as regiões mais periféricas, aí atende tranquilamente. Tranquilo. Tranquilamente. Mas a ideia, eu sou um pouco assim raiz, eu ainda quero que essas regulamentações, as legislações consigam trazer esses Minha Casa Minha Vida para regiões mais bem estruturadas, sabe? Sim. Eu acho que esse é o intuito, né? Esse é o intuito inicial da ZEU e você viu o que aconteceu, né? O Ministério Público teve que atacar para falar, opa, só vai comprar se for para vender para aquela renda, né? Então, assim, eu sinto que Muito obrigado, viu? que realmente, eu não sei como é que fecha a conta. Aliás, eu sei, né? Só fecha porque você vai fazer 20 e vai vender a 30 mil reais o metro quadrado da unidade. Mas pro Minha Casa Minha Vida... Pro Minha Casa Minha Vida... Acho que ainda tem aqui. Pro Minha Casa Minha Vida permanece essa metragenzinha, viu? São os 2 dormitórios. Agora, não me pergunte de estúdio que eu não sei falar. A minha opinião, a minha percepção é a mesma que a sua, Wagner. Que eu acho que... Acho que deu, né? O 2 dormitórios, ele vem dentro da faixa que o pessoal fala. Você vai entender aquele pessoal que eventualmente conseguiu sair do aluguel. Sim. Ele mora no quarto, sala, cozinha. Sim. Então, 2 dormitórios é o luxo. É luxo. E, normalmente são pessoas que coabitam, né? Sim. Estão em situação regular, em área de manancial. Sim. Então, assim... isso me encanta também, assim. Se você vai escolher, assim, Minha Casa Minha Vida me agrada mais, em termos de propósito. Mas não sei, me conta você está vendendo bastante para fazer estúdio, terreno? Porque para mim você não tá vendendo, né, Wagner? Eu vou falar isso daqui no podcast, viu, Souza? Se eu não... Vendemos algumas aí, hein? Tá vendo? Só não vende para mim. Esse é o ponto. Não, eu vou levar você. Não, vamos cortar na última fala dela. Tá, então não tá nela, tá? Ou vai voltar em... Não. Como ela terminou a resposta dela. Agora e eu vou fazer uma outra pergunta. Então vocês. Tá. Podemos? Vamos. Beleza, Regiane. Mas e aí? Mas quais são ainda os principais atrativos? Assim, obviamente que
Mas a questão da permuta que eu estava insistindo e tal, não sei o quê, mas o tamanho do terreno, proximidade do metrô, ainda continuam sendo os principais e primeiros atrativos que você avalia um imóvel quando você está fazendo essa aquisição, essa análise? Sim, ainda continuam sendo os principais aspectos que a gente tem que observar. Além, obviamente, da característica física do terreno, topografia, característica vegetal, de vegetação. Estou falando mais para o Minha Casa Minha Vida, porque Sim. o Minha Casa Minha Vida, normalmente você tem terrenos mais para o extremo, né, da cidade, e corriqueiramente tem problemas assim, semelhantes, similares, né? É um córrego, é uma vegetação mais... É uma APP, exatamente. documentação para regularizar. Regularizar. Compensação ambiental. Normalmente, compensação ambiental. Normalmente são imóveis ainda não urbanos, que precisam, né, abrir contribuinte, né? Então ainda estão no INCRA. Então é importante, principalmente essa questão da infraestrutura no que diz respeito a água, esgoto também, né? Porque saneamento básico. Quanto mais extremo você vai, é importante. Além da mobilidade, né? A infra de serviço e de transporte, a gente também tem que se observar a infra, né, de água, de esgoto, que costuma ser um item bem importante na viabilidade ali em termos de custo, né? Se você não tem, você vai fazer 500 unidades lá e você não tem uma rede para receber. Eu já tive um terreno inviabilizado por conta dessa situação, porque a canalização da Sabesp, ela levava até um ponto e a consultora teria que providenciar fazer o restante até o empreendimento. Né? E aí inviabilizou. Você pega uma extensão, sei lá, de 2 quilômetros, material e tudo, isso acaba onerando bastante o projeto. Então, esse ainda continua sendo os principais quesitos para a gente buscar aí a viabilidade. E essa atuação, digamos assim, mais fora dos grandes centros, como fora de São Paulo, digamos assim, vocês veem com maior possibilidade de negócios do que efetivamente na capital, vamos dizer? Por quê? Os terrenos na capital estão acabando. A não ser que começamos a fazer um prédio de lotes, não é? Eu vejo que para o segmento do médio e alto padrão, a disputa tem sido acirrada, né? Os poucos terrenos, ou os poucos imóveis para formatação de terreno, né? Porque o médio e alto padrão é um pouco diferente, né? Você forma o terreno, então às vezes, sei lá, 10, 15 casinhas, né, para você conseguir ali uns 5 mil metros. Acho que a partir disso daí estou um pouco fora do mercado médio alto. No médio alto menos. Um pouco menos. Uns 2.000, 1.500, você já começa a fazer. É que tem empresas que buscam fazer aquele condomínio lazer clube, precisa de uma área um pouco maior, né? Você também tem um terreno menor, você não consegue colocar muita... É que no médio alto você não acha mais área de 5 mil. É difícil, né? Difícil. Então, assim, quando você vai para o segmento econômico, você acaba, assim, de fato, encontrando oportunidades mais periféricas, né? Nas regiões mais periféricas. Então, sim, ainda continua sendo Mas acho que caminho, é o seu segmento, né? É o segmento. Então, quer dizer, acho que ajuda bastante por esse motivo, né? Também, obviamente que a gente queria trazer esses empreendimentos para regiões melhores localizadas, mais próximas, né, melhor qualificada em termos de serviço também, transporte, com mais opções, mas a gente acaba também com outra barreira, né? Preço do terreno. Não fecha a conta. Preço do terreno. Então, a gente só consegue quando a gente encontra ali alguns dispositivos, né, que ali beneficia, né, o HIS, e aí a gente acaba tendo alguma vantagem competitiva para poder propor. Tive alguns casos de trazer esses terrenos, mas muito, muito pontuais, né? Então, sempre que tem um decreto, um dispositivo que traz aí uma vantagem para o desenvolvimento de HIS nessas regiões, a gente também busca. Vamos atrás. Vamos lá, né? Aquela questão do PIL, eles têm te ajudado, o segmento do modo geral? O que você pode falar sobre isso para quem está nos assistindo? Olha... Tem sido um diferencial? A gente tem conseguido, vamos dizer assim, otimizar o projeto, usufruir do CA máximo, né? Atingir ali. Então, isso, de alguma forma, traz uma vantagem para a gente ir ali para a mesa com uma proposta, né? E se direcionado novamente, né? Você cai no PIL, ele fala, tais aspectos é regulado pelo decreto de HIS. Então, poxa, se eu tenho uma quebra de parâmetro com relação ao que está regido no PIL, ótimo,
consigo ser mais competitivo. Então, novamente, sim, quando o dispositivo, seja o PIO, o arco, uma operação, né, por exemplo, uma operação urbana água espraiada, você consegue quebrar parâmetro para HIS, né? Então, em termos de potencial construtivo. Claro. Então, acaba sendo, sim, uma vantagem. Só não é quando você está disputando com outros players que não vão fazer o Minha Casa Minha Vida, né? Sim. E aí você realmente não adianta. Você pode Sim. esgotar, né? Mas você não vai conseguir... Não chega, para o proprietário deixa de ser atraente fazer negócio. Deixa de ser atraente fazer um Porque- negócio. Então, esse é um desafio. Mas se tem alguma coisa direcionada, se a gente pode, assim, utilizar do decreto de HIS para melhorar essa eficiência, aí vamos de igual para igual. Aí disputar Legal. com os principais players, né? Falando em atrativo, nós precisamos falar de uma coisa extremamente atrativa. Aquele que nos patrocina. Sem dúvida. Vamos agradecer os nossos Agradecer parceiros, os nossos patrocinadores. A hora que eu falei para você aqui, atrás da câmera, tem um sujeito que ele estava sério, aí ele deu risadinha, mas agora está de boa. Quem são os nossos patrocinadores? Vamos ver aí, Olá. Sandra. Vamos falar sobre eles. Então nós temos lá a imobiliária Remax Rede Mavink, o Universo Yantra, o Volog, a Ikemata, Plataforma SP, Paladini Augusto, a Cavim Câmara de Avaliação Imobiliária, American Hilt, a Visconde e o Ibresp, um dos patrocinadores muito interessante para os nossos internautas, não é, Wagner? Sem dúvida, o Ibresp é uma escola muito conceituada que traz cursos para os corretores de imóveis, e você que quer se tornar um corretor de imóveis pode fazer o TTI lá no Ibresp, e também tem diversos cursos para você que já é corretor de imóveis, curso de avaliação, curso de documentação, e nosso parceiro que nos dá esse QR Code aqui em cima da tela, é só você escanear e você terá 10% de desconto em qualquer curso lá do Ibresp. Então não perca essa oportunidade. E cada curso, interessante, hein? Cada curso você ainda faz mais 8 cursos gratuitos. Olha que coisa interessante. Então você se matricula lá, faz um belo de um curso. Se avaliação imobiliária, por exemplo, né? Sim. Aí ele vai fazer mais outros 8 cursos gratuitamente. É só fazer o quê? Só escanear o QR Code que está aqui em cima da tela, você já tem automaticamente esses 10%. Obrigado aos nossos patrocinadores aí por essa aí. E se você quiser ser nosso patrocinador, o que ele faz, Wagner? Não deixa de entrar em contato conosco. Aqui no e-mail, contato@calçasuja.com.br. Não deixa de nos seguir também nas mídias sociais, lá no Instagram, no @calçasuja. Pode mandar um invite para nós, um inbox lá para conversar com a gente. E mandar sua dúvida também para participar do programa. Logo mais a gente vai ter o quadro Dica Imobiliária para você participar. É isso aí. E a nossa convidada, a Regiane, que muito... É interessante quando a gente vê você, de repente, fazer alguns anos de engenharia, né? Dar aquela mudada. E eu sempre tenho muito bons contatos com o pessoal de engenharia, até porque eu tenho atuado bastante na área de avaliação imobiliária. Legal. Então, é uma área que eu acabei desenvolvendo, além de corretor, e hoje sócio do meu amigo Wagner, do professor Wagner, né? Porque eu só aprendo com esse rapaz. Somos eternos aprendizes, né? Então, é muito interessante. E essa mudança hoje, você fez um negócio de mercado imobiliário, ou seja, de MBA em negócios imobiliários. Interessante. Onde você fez esse MBA de negócios imobiliários? Eu fiz esse MBA na FIA, né? Então, como eu falei, embora a minha formação técnica, eu me apaixonei pela área comercial, né? Que é uma área com profissionais multidisciplinares, né? Vamos combinar. Uhum. Então, necessariamente, você não vai encontrar só engenheiros. Você vai ter ali de tudo um pouco, né? Administradores, economistas, arquitetos, né? Claro, a minha formação ajuda muito ali na hora de discutir os aspectos técnicos, né, de projeto, de viabilidade, né, as interfaces com as áreas de engenharia e orçamento. E essa MBA me trouxe um pouquinho mais aí de visão estratégica mesmo, né, de mercado. Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão em vários outros formatos. Então, assim, vai desde ali do econômico, médio, alto padrão, varejo, shopping, hotéis. Então, assim, você faz um overview, né, do que de fato, né, muda de um segmento para o outro. Então foi mais para complementar, né, para que a gente fique atento ali às tendências, né. Como eu falei, eu acho que o setor
está em constante adaptação, né, com todas essas mudanças, né, aí, que acontecem, interferências externas, que como eu falei, políticas, enfim, mercadológicas, de regulamentações, de leis, e a gente precisa estar atualizado. Então, foi bem legal. Foi uma busca que eu fiz para realmente integrar ali o aspecto técnico, né, da engenharia com a visão de mercado. Legal. E Regiane, eu tenho conversado com muitas pessoas lá da HM, eu sei que você tem um time grande, né? E como que você faz para coordenar todas essas, entre o seu time interno e os parceiros externos? Como que acontece isso? Então, nosso ciclo é longo e complexo, né? Isso aqui Sim. é redundante falar, mas preciso reforçar. Então, assim, importantíssimo a gente ter, assim, constante reuniões regulares, porque o nosso modelo, ele não foge muito, né? O da HM ou de qualquer outro player, ele é muito similar, né? E cada dia pra gente conta. Então, essas reuniões regulares são importantes para que a gente possa ter tempo hábil ali de fazer qualquer ajuste de rota antes que aquilo vire algo crítico, né? Então, precisa que os parceiros, o time, todo mundo tenha a visão macro do projeto como um todo, né? Então, assim, diretrizes de responsabilidade muito, muito definida, o que cada departamento tem que entregar, né? Então, são muitas as áreas. Então, assim, para eu chegar e ligar para o Wagner e falar, Wagner, superamos, vamos adquirir o terreno, assim, é um movimento, assim, enorme, né? Então, assim, todas as áreas, sim, todas as áreas da companhia envolvidas nesse projeto. Então, a gente precisa trazer essa visibilidade e muitas das vezes as intercorrências acontecem por conta de comunicação. Né? Sim. Então, precisa dar essa clareza, ter essa regularidade de trazer as informações conforme elas estão acontecendo, principalmente no período de diligência. Vocês sabem que é um período que vocês ficam todos tensos ali, ai meu Deus, né? Ansiosos, e aí superou a parte jurídica, ambiental, técnica, encontrou algum óbice ou não. Então, normalmente é isso. A rotina é muito de regularmente ter essas reuniões semanais de evolução, como que estão essas entregas, como é que as áreas estão recebendo aquelas informações, se encontrou algo e se precisa ter algum ajuste, e mantendo também o parceiro... O parceiro informado, né? Informado, porque o parceiro normalmente é a pessoa que também dá um respaldo para a gente perante o vendedor. Vai acalmando também ali, né, a ansiedade dos vendedores. Nossa, então isso... E como tem, né? Sim. Então isso é super importante. Então, via de regra, eu tento... Né, a rotina é essa, né? Que eu tento, a rotina é essa. O parceiro ou o corretor que está nos assistindo que quer, né, se aventurar nessa área, né, de novos negócios, de áreas para incorporação de modo geral, ter com clareza como é que funciona internamente para vocês, né? Sim. Porque a gente sabe que tem diversos players e cada um atua de uma forma, embora a grande maioria atue de uma determinada maneira, né, principalmente no momento da aquisição, tem alguns players que falam, olha, você só vai ver dinheiro depois da aprovação do projeto. Sim. Não adianta pedir um centavo antes que não tem. Não tem. Então, quando o parceiro tem isso com clareza, ele já consegue passar isso para o vendedor. Sim. E não gera uma expectativa no vendedor que ele vai vender o imóvel dele e vai receber amanhã. Pois é. Né? A gente sabe que a aprovação do projeto ela tem, né, um processo bem extenso. Então, eu acho que essa comunicação é fundamental, né? E deixar tudo com clareza. E essa proximidade do parceiro com a construtora, com a incorporadora, muitas vezes, é fundamental, né? É que faz transmitir a informação de forma clara e precisa, né? E a construção de uma relação de confiança, né? Porque, assim, a colaboração é essencial nesse período, em especial de diligência, enquanto a gente está ali desenvolvendo todo o projeto, né? Fazendo todas as análises, porque você evita maus entendidos, é como você falou. O parceiro já entende como funciona, o proprietário já sabe que é complexo. Eu brinco com o time que eu falo, poxa, se fosse tão simples, nós não estaríamos aqui, né? Exato. Aperta a mão, assim, no cheque, comprou. Então, assim, é um caminho longo e extenso e precisa construir essa relação. Então, assim, muitas das vezes a gente, sim, recorre dos parceiros para traduzir, se precisa de prazos adicionais. Quase nunca precisa, né, Wagner? É um processo tão simples, né? Tranquilo, né? Descobri uma contaminação. Aí pronto. Acabou. Né? Coisinha boba. Coisa boba. A gente precisa estar com essa comunicação em dia, senão é complicado. Mas o feedback ele tem que existir em todos os setores, nosso principalmente, né? Porque existe sempre a ansiedade, né? Quem está vendendo
De repente você foi lá e bateu na porta do sujeito para propor um negócio. Sim, Ele nem estava pensando nisso. exatamente. Aí, de repente, você vai lá e aguça. Você dá uma balinha para ele e Ele fala assim, pô, espera legal, que vou vai pensar, vir. acho que eu vou Vou vender. pensar, vou Eu pensar. acho Aí que você eu fala, vou- legal, agora eu vou te pagar daqui 2 anos. E aí, né? Pois Então, é. é uma loucura isso, né? Uma loucura. ansiedade é muito É. forte. E para quem está entrando, é importantíssimo emergir um pouquinho de como é esse fluxo, né, Wagner? É. Porque é um pouco disso. É uma construção, é explicar como funciona, é um negócio de risco, não tem negócio, não tem outro discurso, precisa de prazo, muitas das vezes não dá para fazer de outro jeito, Sim. né? 99% do mercado trabalha dessa Não, e forma. é importante muito, principalmente quem está nos assistindo, o corretor entender esse processo todo, né? Porque muitas vezes o corretor ele migra de um setor para outro, ele está habituado a fazer locação onde ele recebe rápido, ele está habituado a fazer uma venda onde ele recebe rápido. E aí, de repente, ele vai fazer a venda de uma área e vai falar assim, ó, você vai receber daqui 1 ano, 1 ano e meio. Ele acha e aí absurdo. ele fala, absurdo, não, não vou mais trabalhar com isso, como é que eu vou ficar 1 ano sem receber? Exatamente. Então ele tem que estar preparado para Preparado. atuar nesse segmento, né? Nesse mercado. Isso. E falar em preparação, a gente procura, através do Calça Suja, de alguma forma, levar instrução para os nossos internautas, para as pessoas que nos assistem. Então, a gente sempre abre um canal de comunicação para que eles façam perguntas e que a gente sempre, em todo episódio, a gente traz alguma matéria, alguma coisa que a gente tem relacionada a algum tipo de instrução. E você que tem alguma dúvida, manda um e-mail para nós lá no contato@calçasuja.com.br. A gente terá um enorme prazer de trazer a informação para você por aqui. E hoje nós temos o quadro então a gente tem um quadro que chama Dica Opa! Imobiliária, né? E vamos ver o Faz que a uma gente roleta, tem. vai o que vai vir. Vamos ver o que a gente tem na Dica Imobiliária de hoje. Olha, a Dica Imobiliária de hoje traz a Lei 8935 de 94, que fala dos serviços notariais e de registros, né? É muito interessante isso porque, na prática, quando você vai fazer uma escritura de compra e venda, os vendedores, na grande maioria, hoje as imobiliárias têm parceria com os cartórios, convênios e tal. Quando não, a gente também, os proprietários já têm um tabelião de confiança, que já faz a escritura para a família, já tem um escrevente que conhece, aquela coisa toda. Mas hoje, quando a gente traz a dica imobiliária, é geralmente para ressaltar algum detalhe da legislação que às vezes passa por desapercebido. Uhum. O caso hoje aqui é o artigo 8º dessa lei, que fala o seguinte: é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes, ou o lugar da situação dos bens, objeto do ato ou do negócio, né? Artigo 9º. O tabelião de notas não poderá praticar atos do seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. Isso que é interessante. Veja, eu tenho a prática de lavrar escrituras aqui no município de São Paulo e tem um tabelião de confiança, tem um escrevente de confiança que faz, né? E porventura eu estou fazendo aquisição de um apartamento no Guarujá e eu quero fazer a escritura com ele. Uhum. Né? Posso? Depende. Né? Então, veja bem. O que depende? Depende se eu trouxer as partes do Guarujá para lavrar o ato notarial dentro do escritório, dentro do município de São Paulo, sem problema nenhum. Não preciso nem ser dentro do cartório, pode ser dentro da imobiliária, pode ser em qualquer lugar dentro do município. O que não pode acontecer é o deslocamento do tabelião ou do escrevente para outro município. Então ele não pode praticar o ato, ele não pode lavrar a escritura no município diverso daquele qual ele foi delegado. Né? Então isso é interessante porque muitas vezes passa desapercebido e a pessoa não percebe. E tem um caso interessante sobre isso, que aconteceu uma vez, de um tabelião que foi lavrar essa escritura num outro município e colocou lá que ele estava lavrando em São Paulo. Então ele colocou lá São Paulo, a data, tal, não sei o quê. E ele estava lá em Santos fazendo a escritura. Quando ele voltou, bateu o carro, teve um problema, perdeu a escritura, aquela coisa toda. Então deu uma complicação enorme, tiveram que lavrar outra escritura, aí tiveram que trazer as partes para São Paulo, aquela coisa toda. Então, veja, não tem jeitinho, porque isso seria um jeitinho, colocar, você está lavrando em Santos e escrever São Paulo, né? Sim. Então, eles são proibidos por lei, né, a lavrar qualquer ato notarial fora do município de onde eles foram delegados. Né? Então, saiba você que está nos assistindo, até para orientar melhor o seu cliente, que ele pode fazer a escolha do tabelião, desde que aquele tabelião escolhido, ele faça a escritura dentro do município onde ele está prestando aquele serviço. Beleza? Então, você achou que agora você ia sair livre. Muito bem. Então, hoje, diante da modernidade, da inteligência artificial, do mundo digital, da tecnologia da informação,
eu posso lavrar a escritura de um imóvel que eu comprei aqui, no tabelião lá do Ceará. Sim. E a assinatura, eles não vão vir aqui, ou escrever, também não vai lá. Exato. Então, eu vou poder fazer a assinatura digital. É isso? Você Aí tem- vai poder? na verdade, aí nesse caso, quando você tem a escritura, você tem três formatos da escritura. Você tem a escritura, essa aqui, obviamente, que a gente está falando de uma forma presencial, tá Uhum. certo? Então ele não pode fazer o deslocamento dele para um Sim, outro sim. município. Mas aí o que você está falando é mais a escritura digital, né? A escritura digital. Você tem uma série que é até um negócio interessante para a gente trazer no próximo episódio. Sim. Tá? Eu posso trazer tudo sobre escritura digital, vamos falar sobre isso. Sim. Você tem a escritura digital e a escritura híbrida, tá? Onde você tem uma parte pessoalmente, e uma parte remota, né? Então, na escritura digital, essa parte remota, ela está em outra localidade. Inclusive, Sim. eu mesmo lavrei uma escritura desse formato com a pessoa nos Estados Unidos, Sim. né? Zero problemas, né? Obviamente que você tem que preencher uma série de requisitos antes do ato, né, da lavratura da escritura, onde a pessoa vai ter que ter um certificado específico, onde aquela situação... GovBR. Não, é um outro. Aquela situação, ela vai ter que ser gravada, aquela é uma audiência gravada, né? E aquilo é armazenado, tem todo uma preparação para o ato da lavratura da escritura, e é muito interessante. E é mais atual e mais moderno do que essa aqui que nós trouxemos. Mas Claro. vamos falar, mas essa aqui também é interessante porque traz esse E essa aspecto pessoal. que não seja digital, Wagner? Eu fiz um negócio aqui e quero fazer uma escritura mais uma vez, lá no Ceará. Então, Posso fazer. Você né? pode fazer Eu com o posso fazer tabelião de no lá. tabelião de lá, falando da Não. escritura. Tabelião de lá, falando da escritura de lá. Não aqui. Eu não posso fazer a escritura em qualquer lugar, Não, qualquer outro cartório. você Eu pode quero. fazer, mas você traz as Essa. partes para fazer aqui. Mas as partes têm que se deslocar até o local Isso. onde está o Até tabelião. o município. Então Quem não ficou pode bem se claro. deslocar é o tabelião. É verdade. Então tá aí a dica de hoje. Tá Muito bom? bom. Esse foi o Espero quadro. que eu também tenha tentado ajudar Sim. ele, né? Porque ele é o homem da lei. É o quadro Dica Imobiliária de hoje. É isso aí. Vamos lá. Então, diga aí, Agora vamos lá. Eu queria falar com a Regiane. Quais são os conselhos que você daria para alguém que está começando na área de novos negócios? Aí você colocar. Aí vamos. Agora ela falou assim que ela era calça branca. É nada, né? Olha só. Eu diria que é uma área muito desafiadora, né? Mas também de muitas oportunidades. Então, para quem está começando, eu acho que vale se aprofundar, né, aí nos conhecimentos do setor, nas regulamentações, nas legislações. Acho que o Wagner trouxe um pouquinho aqui a importância, né, de ter o entendimento do modelo de negócio. Então, busca ali as pessoas, senta, pede para explicar como é complexo, né, Wagner? Souza. E, acima de tudo, né, construir ali uma rede de relacionamento sólida, né? Então, isso é muito importante. É importante para os parceiros, é importante para nós que estamos aqui do outro lado da mesa, adquirindo, ter esse relacionamento. Acho que hoje a gente recebe quase 99% das áreas através desses parceiros, desses canais. Então, tem esse canal, tem esse relacionamento. E, acima de tudo, acho que resiliência, né? É verdade. O mercado que vive em constante adaptação exige um pouco de flexibilidade. Então, acho que se você está começando, vai ser um diferencial você ser essa pessoa que se adapta aí a essas intempéries, porque realmente é árduo. Sem dúvida. E você tem, Regiane, mais ou menos em números, ou um percentual de que quantos negócios você analisa para fechar? Então, quantos não você entrega para entregar um sim? Esse número é extremamente interessante. Diria que a cada 10... Tchan, 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 tchan. A cada 10 você vai assinar 3, sei lá. Pelo menos isso. A conversão é muito baixa. E a gente recebe, sei lá, mais de 100 ofertas mês, talvez. E dessas ofertas você vai virar 2, 3 propostas, né? Então, realmente, o filtro tem ficado cada vez mais estreito, né? vem afunilando, e a dificuldade de você até avançar para a próxima etapa, né? Sim. Quanto tempo a gente demora para estruturar o negócio? Sim, não, sem dúvida. Eu não estou falando assim, mínimo 6 meses, 1 ano, né? Para a gente chegar ali na assinatura, fora o fluxo, né? Das aprovações, da diligência. Então, assim, um volume... A conversão é muito baixa, o volume é muito alto, mas é isso. E
comemorar as conquistas. Assina, aí o Souza falou, contaminação, ó. Mas uma conversão de 30%, pelo que você Não, falou. a cada 10 você consegue avançar negociações de 3. Dessas 3 você vai virar uma. Exato. Ah, tá. Eu pensei que você... olha só. Muito baixo, é baixo. Um terço dos 30%. É muito baixo, se você for analisar mesmo. Não, porque o que ela está colocando é o seguinte, ela recebe 10, Sim, desses sim. 10 ela faz proposta em 3. Para que 2 não vai funcionar. Não vai aceitar. Assim, número macro, né? Se a gente for fazer uma conversão, ela talvez seja menor que 5%, 2% do todo, né? Entendi. Bem baixa. Mas tem que passar por todo esse processo que eu tenho acompanhado você desenvolvendo esse trabalho. O Wagner é um expert aí ultimamente nesse setor. Tá vendendo todas as áreas, né, Wagner? Todas não. Eu gostaria muito. Estou um pouco abaixo desse proporcional. A cada 10 que eu Wagner ofereço... O Wagner tá com a conversão de 30. A cada 10 que eu ofereço, ele fecha 7. Quem me dera. É por isso que ele estava outro dia, eu estava fazendo uma pesquisa, ele ia comprar um helicóptero, porque ele estava... Comissões gordas chegando, né? Ele já começou a sobrevoar as áreas que ele vai vender, entendeu? De controle remoto, né? Teve uma... Você lembra? Teve uma época que se visitava terreno de helicóptero. Você é dessa época? Não. Fotografava os terrenos de helicóptero. Hoje a gente tem os drones, né? Drones já não sei se você lembra. Eu cheguei a visitar o terreno para tirar fotos de helicóptero. Olha aí, a gente teve essa oportunidade, né, Souza? Sim. De fazer uma verdade. De sobrevoar uma área de helicóptero. E aí a gente estava junto, inclusive. Exatamente. Agora, recente? Não, faz tempo. Não faz um tempinho. Na região de Florianópolis, lá em Governador Celso Ramos. Governador Celso Ramos. Inclusive que o condomínio é um condomínio aeronáutico, tem uma pista onde o sujeito poderia construir, ainda pode, né? Construir e fazer a garagem da sua aeronave. 2 pontos no helicóptero. Pô, vocês não estão vendendo para minha casa, minha vida. Lá era minha casa, minha vida. De um rico, claro. O Neymar, olha, eu não vejo a hora de abrir financiamento e comprar um lá. E aí nós tivemos a oportunidade. Subsídio, né? Um subsídio, arrumar um subsídio do Brinks. Não, mas eu lembrei, ela falou disso, né? Eu lembrei, foi bacana. Não só a viagem, a gente levou uma equipe de corretores para lá e para Santa Catarina e conseguimos, e sobrevoamos essa área e tal. E era um condomínio muito bacana, uma proposta bem legal. A proposta continua muito bacana ainda, fazendo algumas coisas. Eu tive contato com a pessoal Flyville, né? Flyville. Muito, muito interessante. A Raquel, que é uma das CEO lá desse empreendimento, uma pessoa fantástica, uma moça nova, que também estava começando no mercado. Ela vinha da área bancária, não conhecia nada de mercado imobiliário. Recentemente eu estive conversando com ela e ela estava fazendo um segundo lançamento da área. Até hoje o condomínio já está totalmente formado, né? Bacana. Então o lugar é fantástico, né? Fica perto lá daquele hotel Ponta dos Ganchos, onde ficam os grandes cantores aí. Não, o lugar era muito legal. O pessoal lá é fantástico. E por falar em empreendimento bacana e lugar legal, nós temos que falar para você assistir esse vídeo que a gente vai passar agora, que é muito interessante, sobre um produto fantástico, que é o Cronos Alto da Boa Vista. Do ladinho da Unisa, pertinho do mercado, do Santo Mercado ali em Santo Amaro, do lado do Shopping Alto da Boa Vista e na rua do metrô. Dá uma olhada nesse vídeo que você vai achar bem interessante também esse produto. O tempo é igual para todos nós. Cada minuto conta para agarrar uma oportunidade. E todo segundo é decisivo quando precisamos viver o que realmente importa. É hora de você conhecer Cronos Alto da Boa Vista. Menos preocupações com o trajeto e mais tempo para caminhar a pé. Um lugar a 0 minuto de uma área de lazer exclusiva no rooftop. Menos tempo cuidando da casa e mais tempo curtindo o seu espaço. Cronos Alto da Boa Vista. Mais tempo para viver o que realmente importa.
É isso aí. Não perca as últimas unidades. Visite o stand lá na rua Isabel Schmidt, 411. Conheça as unidades de 1 e 2 dormitórios. Está acabando esse produto. E não perca a oportunidade de conhecer o lazer no rooftop do prédio. Piscina com borda infinita. Você vai gostar desse empreendimento e desse produto. Não é, Souza? Eu sou suspeito de falar porque sou investidor. Né? Gosto demais. Vou ficar ali, 2 passos. Eu vou escorregar na entrada, caio no metrô, na estação do metrô, pronto. Tá ótimo. E eu não pago o metrô, então é melhor ainda. Melhor. Então não deixe de conhecer lá o empreendimento que é muito bacana, o Cronos Alto da Boa Vista. Então, nesse contexto atual, Jane, quais são os desafios mais críticos de quem trabalha nesse seu setor? Nossa, são tantos, né? A gente falou um pouquinho aqui da Falou mudança alguns, mas de acho que é o comportamento, mais- né? Enfim, Tem alguns que são realmente mais impactantes. A gente tem aqui a preocupação com inflação, aumento de custo de material. A gente tem o cenário econômico que a gente comentou bastante, que afeta ali, né, o índice de confiança enfim, do mercado geral, então acaba impactando nos negócios. Muita gente deixa de vender ou deixa de colocar dinheiro para comprar, né? Tecnologia e inovação, que é importante com essa mudança de preferência, né, do consumidor. Acho que afetou o mercado de uma forma geral profundamente. Então a gente vê cada vez mais as tecnologias, você comentou aqui, né, o IA. Acho que tanto na construção quanto na venda, né? Então o cliente está mais perto da informação, né? Mais fácil a informação para ele. Mas acho que um específico que muito foi comentado para esse ano é recursos humanos, né? Eu acho que assim, a gente está passando aí por uma escassez de mão de obra nas obras. Em todos os setores. Em todos os setores. Isso, é verdade, Então, acho que esse é importante, principal, porque Esse é um grande gap? esse Mundial. eu acho que é um assunto que tem que ser bastante discutido, né? Porque precisa ter uma atuação, né? De consolidação de parcerias mais duradouras ali para as execuções de obra, ou mesmo da própria industrialização, metodologias construtivas. Se bem que a né? tecnologia utilizada hoje dentro das construções, Reduzindo de uma forma cada vez tem mais. reduzido, né? Você passa nas obras e você vê assim com a rapidez com que ela se desenvolve, os materiais que são utilizados para acelerar esses processos, né? Sim. Então eu me lembro, poxa, a carpintaria que você deve ter ouvido falar, né? Que o cara ficava às vezes lá antes no serrote, depois aí modernizou, foi para a serra elétrica, né? Para cortar tudo aquilo. Aí hoje você vê lá todo aquele material de aço, né? Bom, você tem impressora hoje 3D que faz prédio. Pois Impressora já é. fazendo, construindo a casa, o prédio e tal. Então você Isso. tem hoje uma estrutura. Tem uma... Não, agora acho que talvez o que tem que haver é a especialização dessa mão de obra, né? Então essa escassez é justamente, falta mão de obra para algumas atividades dentro de canteiro. E é um pouco do que você falou, o reflexo que a gente está vendo dessas metodologias, dessas implementações, já é um pouquinho disso, né? Mas falta, e é um recurso importante. Então, quando não é o material, é a mão de obra, né? Que tá Deu provocando tudo certo, quem vai construir? Exatamente, ninguém. E eu acho que não é todo o setor ainda que já está preparado para a industrialização da execução de obra industrializada, né? A gente tem no Minha Casa Minha Vida ali a forma, né? Que tem uma efetividade, uma produtividade mais alta, mas não necessariamente todo mundo atuando, né? Ali com essa metodologia construtiva, né? Acho que tem um pouco mesclado, alvenaria estrutural, convencional, mesclada, e aí vai depender. Você sabe que não é a minha área, mas me deu um insight aqui agora. Eu acho que eu vou começar a desenvolver aí um trabalho de robotização para... Boa! Não é? Vou ser sócio do Souza, vou ser sócio do muita Souza. coisa, Eu não vi nada, mas acho que já tem muita coisa, né? Tem muita coisa claro. acontecendo, né? Acho que hoje é um gap. Acho que entre outras, fund, a questão de restrição de crédito, inflação, aumento de taxas de juros, que também pode impactar outros segmentos que não o econômico, né? Mais o médio alto, né? A necessidade dos proprietários. A necessidade dos proprietários. Dos corretores, então, nem se Nem fala. se fala, né? Isso daí tá acostumado. De novo, um mercado muito resiliente, com vários fatores que impactam, mas eu acho que eu destacaria esse que muito se falou esse ano, de escassez de mão de obra. Acho que a gente sente um pouco disso, sim. Mas acho que é isso.
Legal. E vou pegar uma pergunta que geralmente o Souza que faz. Ele sempre pergunta algum caso, né, que as pessoas tenham tido algum caso inusitado ao longo desses 14 anos dentro da atividade, né? Algum caso cômico ou inusitado, ou que deu uma confusão. Que só pela sua expressão eu já sei que tem alguns. Já lembrou de tem um, uns vários, com certeza. mas eu guardo um em específico, quando eu estava atuando no médio alto padrão, que era uma composição de alguns lotes, e um lote específico tinha mais de 30 proprietários. Uau. E eu Todos tive herdeiros. todos herdeiros, então assim, tinha gente que ia de 100 mil a 10 mil ia receber, mas todos tinham que estar ali compondo o contrato de compra e venda. Tinham que ser contemplados. Tinham que ser contemplados. E aí eu tive que unir todas as pessoas, então tô bem eu lá, na época na Alameda Santos, Paulista, recepção, e chega toda essa galera, e a secretária do presidente me ligando, falou assim, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? A empresa está sendo invadida, né? E eu falei, não, calma, né? Tive que unir, acho que 3 salas, na época, não sei se você lembra, tinha escritórios que se abria, unia, né, as salas, e foi bem cômico, porque eu ri, porque o presidente ficou assustado, porque tinha muita gente, não coube na recepção, então tinha gente, e as pessoas que não se encontravam há anos, pessoas que tinham vindo de outros municípios, casou, oi prima, não sei o que, quanto tempo, e aí veio com os cônjuges e tudo, então aquilo virou, tinha 30, fora os acompanhantes, né, filhos, então tinha desde criança, idoso, tinha tudo ali, e aí eu lembro disso com muita marca, eu guardo esse contrato porque não tem espaço de rúbrica, de assinatura, de tanta gente que compunha o contrato, então lembro disso com muito carinho, essa é só uma das várias aí. Mas você contou isso aí, me fez lembrar de um fato também que aconteceu justamente pelo fato que você falou de se encontrar, né? Foi muito interessante. Eu teve uma situação que eu vendi um imóvel que também tinha muitos herdeiros. Tinha uns 15 ou 20 herdeiros. E quando você trata disso dentro de um local um pouco mais distante, você falou na região da Paulista, aquele negócio, o pessoal espantou, né? E no bairro, na oportunidade, quando se reunia muita gente, é porque algum acidente tinha acontecido ou alguém morreu. E o escritório era de frente para a igreja. Quer ver? Aí eu conheci o padre, alguma coisa também, né? Eu brinquei com ele que ele era coroinha, porque o escritório dele é do lado lá da igreja, né? Mas eu fui coroinha nessa igreja, então tinha amizade com o padre, essas coisas todas. E aí um dia reunimos todos, mas foi tinha gente, padre ia na esquina, aí o padre me ligou. Aconteceu alguma coisa aí? Está precisando de ajuda? Eu falei, não, estou assinando um documento. Mas aí, enquanto eu organizei, porque ia entrando de casal em casal, para ir assinando e saía. Aí eu saí um pouquinho, deixei a secretária lá cuidando das assinaturas direitinho e tal. E aí você ouvia essas histórias, né? Poxa, quanto tempo, tá, não sei. Então, aí eu falei assim, poxa, interessante, né? Às vezes as pessoas se encontram ou no velório ou na festa de casamento. Não na assinatura. Mas na assinatura da escritura foi uma terceira opção, foi muito interessante. Você contou isso e fez lembrar. Vocês estão falando de 2 casos com muita gente e que as pessoas davam bem. Eu acompanhei uma venda com 27 herdeiros, 27, e que tinha os núcleos, né? E alguns desses núcleos eram separados por religião, inclusive. Uau! Então, chegava lá uma meia dúzia que falava, e aí, o pessoal da Umbanda já foi? Porque a gente é evangélico, sabe? E assim, sério, cara. Então, dentro da família, a mesma família, eles não queriam se ver, não queriam se encontrar. E você tinha pessoas com potencial, com questões aquisitivas muito altas, né? Que falava, pô, o que eu tenho que assinar? Dou a minha parte aí pra alguém, onde eu vou? Embora, sabe? Não estava nem ligando para aquilo, e outras que estava brigando com o outro porque ele tinha deixado de pagar uma parcela de R$10 do IPTU, que era dividido entre todo mundo, tal, e queria que descontasse os R$10 ali na hora da escritura para repassar para ele. Então, e era briga mesmo. Então a gente não conseguiu reunir todos. Então a diferença, teve o dia inteiro, foram 2 dias para assinar a escritura, para reunir os 27 em grupos. Então era um grupo com 4 pessoas, depois era um grupo com 6, depois era um grupo com 8, para poder desenvolver o negócio. Por causa da briga na família. Quem nunca fez uma escritura com famílias em cada uma das salas, evitando o mesmo elevador, né? Então, isso. Nossa, é coisa de maluco, né? Chega a ser tragicômico, né? Tragicômica a palavra, né? Mas são muitas, mas eu lembro muito dessa, porque foi muito engraçado o desespero, realmente, foi muito parecido com muita gente,
envolvida ali, eu lembro como se fosse hoje, foi muito engraçado. Que o desespero real, porque eu esqueci de avisar que viria uma quantidade, né, de gente. Então, imagina a recepcionista. Loucura. O diretor falou assim, estão invadindo. Coisa de maluco. Gente, Regiane, mais uma vez, muito obrigado pela sua Já participação. passou, foi rápido. Já passou uma Rápido, hora. né? É Tá muito vendo? rápido. Nem tá vendo? doeu. É um bate-papo que a gente faz. Eu queria te agradecer demais por ter despendido seu tempo de estar aqui conosco. Acredito que você contribuiu demais com o programa, com o crescimento do programa, com as instruções, esclarecimentos para os nossos internautas que estão nos assistindo. E fica o convite para você retornar no nosso outro estúdio, que é onde a gente geralmente grava. Não é isso, Souza? É isso mesmo. Não, Regiane, é fantástico. Eu acho que todos os nossos programas, a gente sempre tem a vontade e o interesse maior de levar conhecimento para o internauta, para o nosso ouvinte. E você veio hoje aqui e agregou muita informação, principalmente daquele que está pretendendo, inclusive, atuar dentro desse mercado, né? É um mercado diferente, agora ele consegue visualizar, depois de tudo que você já passou aqui para nós, o grau de importância, o quão não é tão simples assim como, olha, eu tenho um terreno aqui, quer? É mais ou menos isso, né? É que a impressão que, infelizmente, as pessoas pensam, é bem simplesinho, né? Mas também você conheceu aquela moça que fala, não fecha a conta. Imagina, eu que agradeço. Foi ótimo, gente. Adorei o papo. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. Obrigado você pela sua presença e todo esse seu momento precioso e importante para nós. Né, é isso aí. Gente, você que esteve com a gente até agora, quero te convidar a clicar aqui no sininho do YouTube para você ser notificado sobre todos os nossos vídeos. Seguir a gente lá no Instagram, no @calçasuja. E tendo dúvida para o Dica Imobiliária, para o quadro Dica Imobiliária, manda lá no contato @calçasuja.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Terça-feira, 18h30, estaremos aqui. Eu, Wagner Nogueira. E eu, Antônio Souza, Calça Suja, toda terça. Valeu.